Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer enorme poder conversar com você nesse terceiro dia de Café com a Lila. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os registros acerca das avaliações de aprendizagem. Se você ainda não viu os vídeos dos dias anteriores, Pro, sugiro que você dê uma olhadinha depois. Na segunda-feira, nós conversamos sobre os registros do planejamento pedagógico. Ontem, terça-feira, nós conversamos acerca dos registros para a comunicação do trabalho pedagógico e hoje, então, falaremos sobre a avaliação das aprendizagens. Este é um assunto que sempre deixa a gente um pouquinho de cabelo em pé, não é mesmo? Porque a gente fica pensando, se questionando sobre como fazer avaliação dentro da educação infantil. Justamente porque dentro da nossa memória, dentro da nossa mente, a ideia, a concepção de avaliação é aquela que nós encontramos lá no ensino básico. O que acontece é que na educação infantil essa avaliação ela é bem diferente e tem de ser diferente, não é mesmo, Pro? A conversa que nós vamos ter hoje aqui, baseada na normativa 2 de 2019, que fala sobre os registros na educação infantil, é possível encontrar dentro dessa normativa a referência a uma outra normativa, que é a normativa 1 de 2003, que é justamente falando sobre a avaliação na educação infantil, aprimorando olhares. O mais interessante, Pro, é que se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre essa outra normativa 1 de 2013, já tem vídeo aqui no canal também falando sobre ela todinha. São 3 vídeos curtinhos que você consegue compreender o básico, a essência da normativa Avaliação da Educação Infantil, aprimorando olhares. Então eu vou deixar aqui no card para que você possa ter acesso depois, ou é aqui, não sei, enfim. Bom, mas vamos ao nosso assunto. Dentro dessa normativa 2 de 2019, são citados apenas 2 registros a serem feitos na avaliação da aprendizagem. O primeiro registro são as avaliações propriamente ditas, tá bom? E o segundo são os portfólios. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais e compreendê-los, embora que o primeiro registro, no caso das avaliações, a gente já vem falando desde segunda-feira, desde o primeiro vídeo, quando nós falamos sobre o diário de bordo. E também no segundo vídeo nós falamos um pouquinho sobre isso. Então hoje a gente só vai dar uma arrematada no assunto, uma compreensão um pouquinho melhor, para que não fique nenhuma dúvida sobre o registro, sobre a avaliação na educação infantil. Já que o assunto é avaliação, é importante a gente entender que, segundo aqui a nossa orientação normativa, essa avaliação precisa partir do pressuposto de uma avaliação formativa, Perrenot, 1996. O que significa essa avaliação formativa? Que nós, professores, partimos da observação dos nossos alunos e a partir dessa observação é que a gente começa a produzir os nossos registros e então a gente terá a capacidade de mediar, intervir, orientar os nossos bebês e as nossas crianças. E ao longo desse processo a gente acaba também sendo formado, aprendendo a partir do nosso contexto. Então a gente não estará ali apenas para ensinar, mas também para aprender com o processo e a partir dessa aprendizagem é que a gente vai produzir para os nossos alunos. Bem, essa avaliação da educação infantil, na verdade não se chama avaliação, o que nós estamos acostumados a ouvir é relatório de acompanhamento da aprendizagem. E sobre este relatório, que é feito ali no final do semestre, normalmente é isso que acontece, não sei se em alguma unidade isso é diferente, mas enfim, nós temos de fazer este relatório no final de cada semestre ou no final do ano letivo e existem algumas informações que precisam estar presentes dentro deste relatório de acompanhamento. E a orientação normativa, muito orientativa, ela nos aponta um pouquinho e é isso que eu vou te falar agora, tá bom? No relatório deverá conter no mínimo, então Pro, já pega aí o seu caderno e a caneta para anotar, porque depois fica mais fácil para você produzir o seu relatório e não vai ficar perdidinho. Então, primeiro, o percurso realizado pelo grupo decorrente dos registros semestrais. Aqui o que a gente entende? Que esses registros semestrais são aqueles que nós viemos fazendo rotineiramente, diariamente. No caso, a gente pode pensar no diário de bordo. O percurso realizado pela criança individualmente nesse processo, anotações
contendo falas ou outras formas de expressão da criança que reflitam sua autoanálise. Nessa questão aqui, olha só, é interessante porque eu já vi situações de professores desesperados ou preocupados em ter de fazer este relatório de acompanhamento das aprendizagens dos alunos pelo seguinte: mas como é que eu vou escrever sendo que, poxa, o semestre inteiro agora eu tenho que conversar sobre as crianças? Por isso que a gente precisa se atentar lá ao nosso diário de bordo e já fazer os nossos registros, seguir a orientação de delimitar uma quantidade de crianças por semana ou por dia para fazer avaliação, justamente para quando chegar no final do semestre, nós termos já informações postas dentro do nosso diário de bordo para apenas juntarmos e transformarmos em um texto individual aqui no relatório de acompanhamento. Fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Embora sejam aí algumas crianças, algumas muitas, mas o nosso trabalho ele acaba ficando um pouco mais tranquilo de ser feito. Depois, o que mais precisa? O parecer do educador, fundamentado nas observações registradas no decorrer do processo. Parecer da família quanto às suas expectativas e os processos vividos. Observações sobre a frequência da criança na unidade como indicador de sua interferência no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. E outras informações julgadas pertinentes. Então, essas informações necessárias dentro do relatório de acompanhamento de aprendizagens, a gente percebe aqui que tem a participação dos pais. E a participação dos pais ainda é meio que um problema dentro das escolas e isso precisa ser trabalhado a partir da direção e coordenação juntamente com o corpo docente. É necessário, é preciso que tenha esse trabalho em conjunto para que se pense no desenvolvimento das crianças. A orientação normativa nos diz que não podemos deixar para fazer os nossos relatórios de acompanhamento 2 semanas antes ou em cima da hora, porque senão a gente vai ficar realmente sobrecarregado, desesperado, vai começar a reclamar e vai virar aquele bolo de neve. Então, o que é que a gente precisa fazer mais uma vez? Chama a atenção aqui para o queridinho. Precisamos dar início ao trabalho bem feito do diário de bordo desde o primeiro dia letivo do ano, porque se você consegue seguir ali à risca as avaliações das atividades desenvolvidas no dia a dia, colocando a avaliação das crianças, o desenvolvimento de determinadas crianças, pontuando ali falas, observações das crianças, no momento de escrever o seu relatório, inclusive pensando aí, você já consegue escrever até antes. Então, por exemplo, cheguei em maio, será que eu já tenho informação suficiente para começar a escrever relatórios? Com certeza já tem. Então, você já começa a dar uma rascunhada nos relatórios iniciais, porque você vai deixando o seu trabalho ali já meio caminho andado, mais tranquilinho. Estudei a orientação normativa, assisti os vídeos da Lila, já sei mais ou menos como fazer os meus relatórios, mas na hora de escrever, deu aquela travadinha. Então, lá vem mais uma dica dada pela orientação normativa. Então, ela diz o seguinte: apresentamos algumas questões para auxiliar na elaboração do relatório de acompanhamento de aprendizagem dos bebês e das crianças. Então, tá aí mais uma informação para você anotar e já deixar uma planilhinha pronta para você de fácil acesso, para que quando você precisar você já sabe onde está e quais as informações necessárias para você focar. Então, olha só. Por meio do registro, é possível reconhecer a história individual do bebê e da criança? Então, nada daquele Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sei que são muitos os alunos, às vezes a gente fica cansado e chegando no final do ano tem que fazer tudo de uma vez, a gente produz o primeiro modelo, que é do aluno ciclano, e aí a gente dá Ctrl+C e Ctrl+V no restante de todos os alunos. Isso não vai ajudar em nada. Ajudou ali no nosso momento a passar o serviço logo para frente, mas no trabalho da coleguinha que vai receber os alunos futuramente não vai servir de nada esse Ctrl+V, certo? Depois, o registro fala do bebê e da criança como ser único, singular ou compara a partir de padrões determinados. Então, mais uma vez aí o Ctrl+C ou Ctrl+V. Dentro da educação infantil a gente não pode ter comparações,
porque a gente sabe que é um momento, um período de desenvolvimento das crianças que cada um tem seu tempo. Então nada de comparar, fulano já está iniciando a leitura ou demonstra interesse pela leitura, enquanto o ciclano ainda fica na dele, muito quieto, mostra uma certa apatia para as aprendizagens. A gente tem que tomar cuidado com isso. Depois, o registro revela as maneiras do bebê e da criança se relacionar com os tempos, espaços e materialidades, ou limita-se ao desenvolvimento nas diferentes linguagens da educação infantil? Prioriza uma ou mais linguagens em detrimento de outras? O registro explicita as intervenções dos professores? Então, vai falar lá sobre o fulano, se ele apresentou alguma dificuldade ao longo ou no início do ano, qual foi a intervenção ali do professor para que aquilo fosse melhor resolvido. O registro revela as curiosidades, descobertas, pensamentos, gestos e criações dos bebês e crianças, privilegiando sua potência. O relatório do percurso do bebê e da criança narra suas formas de interagir com os adultos e outras crianças, dando visibilidade de como a criança constrói cultura com seus pares. E que concepções de criança, infância, educação e ensino-aprendizagem o registro revela? Essa questão de concepção de criança e infância nós encontramos lá na normativa 1 de 2013, avaliação na educação infantil, aprimorando olhares. Lá eu falo um pouquinho, nos 3 vídeos, como já dito, acerca disso. Na verdade, no primeiro vídeo se fala sobre essa concepção e o cuidado que a gente tem que ter com isso. Para finalizar, em relação ao relatório de acompanhamento das aprendizagens PRO, é importante a gente entender que esses relatórios, eles não são atestados informando se a criança está apta ou não a alguma coisa. Não existe esse conceito como na avaliação normal que a gente está acostumada a ver, tá bom? Dentro desses relatórios é importante constar o desenvolvimento da criança e dar uma ideia ao professor posterior de quais caminhos ele pode seguir, como é que ele pode trabalhar com as suas crianças. E para finalizar, quando a gente escreve este relatório, a gente não está escrevendo só para a gente, nem somente para o coleguinha posterior. A gente tem aí uma quantidade de interlocutores, como os pais, os familiares. Então é preciso ter atenção na escrita que a gente usa. Se você for usar uma escrita um pouquinho mais rebuscada, esses nomes difíceis que a gente está acostumado a ver dentro da pedagogia, isso certamente vai atrapalhar a compreensão dos pais e aí eles vão ficar assim, poxa, mas o que isso significa? Entende? Então uma linguagenzinha ali do dia a dia, tranquilo, para que todo mundo entenda o que está sendo feito. Bem, o segundo registro nada mais é do que o famosinho portfólio. Famosinho entre aspas, né? O portfólio, embora ele seja uma ideia bastante interessante, eu não vejo. Claro que a minha caminhada ainda é bem pouca dentro da rede municipal, mas eu não vi muito o uso do portfólio dentro do trabalho docente, assim, diretamente com as crianças. Eu vejo o uso do portfólio, como agora que estou no segundo aninho e eu acabei tendo contato com o portfólio da professora. Portfólio iniciado ano passado, do primeiro ano, e dentro dele constam as sondagens dos alunos. E este ano de 2021 vai entrar aí a segunda sondagem iniciada por mim e esperamos que consigamos fazer durante todo o ano letivo. Então, o portfólio, por enquanto, vejo ele apenas assim. Mas dentro da orientação normativa, sugere-se que seja usado esse portfólio e que mais ele é um registro bastante rico. Por quê? Dentro do portfólio, você pode tanto colocar registros ali escritas do dia a dia, do desenvolvimento das crianças, aquilo que você acha interessante e necessário de se anotar, como você pode também já colocar anotações de falas e participações, opiniões das crianças. Na orientação a gente encontra que dentro dessas pastas a gente consegue, por exemplo, guardar objetos, coisas, folhas, pedras que as crianças acham interessante e aquilo gerou alguma curiosidade também e pode ser guardado ali para que a criança em um outro momento tenha acesso a isso. Além disso,
a principal fonte de informação do portfólio são justamente as imagens. Porque nada é melhor do que as imagens, como nós já conversamos sobre elas aí em vídeo anterior. Elas conseguem mostrar um percurso, o desenvolvimento da criança. Então, fotografou lá, vai colocar a imagem logo abaixo, vai colocar a legenda descrevendo o que aconteceu, certo? Então, o portfólio, ele é um meio que está muito mais próximo tanto do professor quanto do aluno e também dos familiares, porque fala aqui que o aluno ele pode ter acesso a esse portfólio, pode pegar e pode olhar quando sentir necessidade ou curiosidade. Um fato sobre o portfólio é o seguinte: a orientação normativa diz que, para se trabalhar com o portfólio, sugere-se que isso seja determinado em comum acordo ali no momento da revisão do PPP. Então, isso precisa constar dentro do projeto político-pedagógico, de que naquele ano vigente, a escola ou os professores farão uso do portfólio na demonstração da avaliação de aprendizagem das crianças. E por fim, palavras da própria orientação normativa, esse processo, o uso do portfólio, permite o acompanhamento e a reorganização das práticas, possibilitando novos fazeres pedagógicos, novas maneiras de sistematizar as aprendizagens e novas maneiras de compreender o processo evolutivo da criança. Bem, o nosso café com a Lila vai ficando por aqui. Eu espero realmente ter contribuído de alguma forma, de ter esclarecido para você acerca desses registros para o acompanhamento das aprendizagens das nossas crianças. Se você ainda tem alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários e eu tentarei te responder com o maior carinho assim que possível, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, eu sugiro que agora, inscreva-se. Não esqueça, ativa o sininho para que você possa receber a notificação de todos os vídeos que ainda sairão por aqui. Mais uma coisa, se você está acompanhando os vídeos desde o primeiro vídeo, você já sabe, vai ter uma votação lá no Instagram para a gente decidir qual será o nosso tema de sexta-feira aqui no Café com Lila. Ou seja, nós vamos aprender a fazer uma carta de intenção ou nós vamos aprender a fazer ali, tirar as dúvidas acerca do diário de bordo. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, @LilaLibório, e já participa da votação que vai rolar por lá hoje, tá bom? Aproveita também para compartilhar esse vídeo com as colegas. Eu espero muito te encontrar no próximo vídeo, Um beijo! Tchau!